Ela falou, nós temos um personal trainer. Agora tudo em inglês, é personal trainer. Né? É o Roger, é um rapaz, não, só porque é o nome, mesmo nome. Aí veio o Roger, cara, um guarda-roupa duplex, desse tamanho assim, falou, oi, tudo bem, beleza? Como é que tá as coisas aí? Falei, tá bom, Roger, aí, beleza? Como é que tá? Vamos treinar a sua esposa aí? Não, é o seguinte, cara, é o seguinte, eu vou ter o treinador dela. Eu tenho essa barriga aqui porque eu descuidei, mas eu sou um personal trainer formado lá em Los Angeles. Falou, Roger, fica longe, pelo amor de Deus. Sai em nome de Jesus daqui. Rapaz, quantas vezes chegava de viagem cansado e ia para academia com sono por causa do Roger? Eu sei lá, rapaz. Sai fora. Repito, nosso Roger aqui é um homem de Deus abençoado, fora de série. Não é aquele Roger do mundo. Isso aqui é o de Deus. Primeira coisa é a aproximação. Aí você vai começar o seguinte, a inocência começa a ser batida, porque irmãos, olha, quando começa o casamento, já começa o diabo já querer fazer as dele, sabe? Ele quer bater, ele vai minando, ele está batendo. Então se aproxima. A segunda coisa que o diabo trabalha é na carência do cônjuge. Essas pessoas sabem chegar e identificar a carência, ele começa, aí, aquela, como é que é Eva? Você quer comer aquela? Pode ser que o diabo chegou e viu Eva assim, olhando para a fruta assim, ó. Ele falou, quer comer a fruta. Eva, a fruta é linda, não é, Eva? Essa fruta, rapaz, essa fruta é muito gostosa, essa fruta aí é tremenda. Mas Deus falou que não é para tocar não, porque morre não. Essa morte é espiritual, o corpo não, você vai comer, vai ficar vivendo, depois você morre, mas agora não. E ele começou a jogar ali, ele trabalhou na carência do cônjuge. A primeira coisa que faz é trabalhar na carência. A terceira coisa que faz, lança dúvida naquilo que Deus falou. Porque o trabalhar desse diabo ou dessa diaba é trabalhar em cima e colocar dúvida no relacionamento. Mas é isso mesmo? É isso que ela falou mesmo? Não está legal isso aí. É isso que ele faz com você? Que é isso? Pelo amor de Deus. E a pessoa começa a ver na outra pessoa uma coisa que não vê no seu cônjuge. Irmãos, eu estou brincando, mas a coisa aqui é muito séria, muito séria. E depois, essa aproximação induz o cônjuge ao erro. A pessoa, quando vê, já está engolfada, já está praticamente dentro de um processo que não tem mais como sair, e o erro é fatal. Aí, neste momento, repita comigo, a ponte entre a fase da inocência e alma aberta é o pecado. É o pecado que vai fazer com que a inocência seja quebrada e aí os olhos da alma são abertos. Por que eu falei uma frase ontem, vocês até deram risada. Eu falei, gato escaldado tem medo de água, mas eu falei cuspe. E sobe o poste de costa. Irmãos, tem gente que ainda não passou por um problema na vida, isso em todas as áreas. Uma falência, por exemplo, a traição de um sócio na empresa, ou coisas que acontecem que depois que você passa, fala, meu, já passei por isso aí, cara, aprendi a minha lição. Eu já passei por situações difíceis. Quem já passou aqui alguma situação difícil e aprendeu com ela na sua vida? Já passou? Então, esse é o abrir dos olhos da alma. Até então, Adão, não tinha noção do que era pecado, não tinha noção do que era arrependimento, não tinha noção do que era tristeza, porque o pecado não existia. No momento que eles pecam, que eles não obedecem, comem daquela fruta, quebra tudo, diz a palavra que os olhos da alma se abriram. Aí eles começaram a ver, olha que interessante, eles andavam nus lá no Éden e ninguém dizia nada. Não é interessante? Nós não fomos feitos para usar roupa. É por isso que a roupa nunca dá certo. Você põe, tira, coloca, levanta, puxa, vai, não dá certo daqui. Então a gente está lutando com roupa, por isso que tem a moda aí. Mas não foi feito para usar roupa também, tem isso ainda, né? Adão e Eva andavam assim de boa, para cima e para baixo. Amém? Bem à lavonté, como diz do francês. Quando eles comem a fruta lá e que espercam, a primeira coisa, opa, já pega uma folha, já se vira ali para cobrir a América Central. E aí, o pecado chegou.
Quando o pecado chega, irmãos, ele quebra a toda inocência. Quando o pecado chega, você começa a ver coisas que você não via antes. Olha aí, ó, tá vendo? Quando o pecado chega, você começa a sentir a tristeza. E aí Deus queira que venha o arrependimento. E Deus queira que venha também depois a transformação. Se Eva tivesse vigiado ao ponto de não deixar o diabo se aproximar, não teria quebrado o tempo da inocência. E quando quebra o tempo da inocência, acabou a amizade, acabou a confiança, acabou a lealdade, acabou a fidelidade, acabou tudo. Porque o pecado, irmãos, o pecado não brinca. Se o pecado puder ganhar o jogo no primeiro tempo, ele não espera a prorrogação. Olha, tem crente brincando de ser crente, mas diabo não brinca de ser diabo, não. Se ele pegar na primeira, ele rebenta. Para quem não vigia. Agora nós temos que entender o seguinte, que o pecado, ele não acontece assim, ele é um processo lento. O diabo não tem pressa. O diabo não tem pressa. Ele não tem pressa quando ele sabe que a queda é iminente. Mas se você não vigiar, vai quebrar a inocência e abrir os olhos da alma. Por isso que nós temos pessoas que viram e mexem, vivem nos aconselhando, mas de um modo assim, um pouco meio que... Tem um conselho, como esse aqui hoje, que é um conselho de alerta. Mas tem conselho de gente que passou por situação e está tão traumatizado que não, cuidado, não faz assim porque aconteceu... Mas porque a pessoa passou por isso, os olhos da alma estão abertos e ela está tentando que ninguém mais caia naquele processo. Agora eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar aqui. As características de quem usa a hipnose edêmica. Eu conheço, Deus tem me dado graça para ver essas coisas. Hipnose edêmica é uma coisa incrível, é um negócio interessante. Olha, as características. Essas pessoas, olha, uma das características é a seguinte: elas falam bem. Elas falam bem. Até liderança também. Falam bem. Segundo, elas argumentam e elas convencem. Elas têm uma forma de argumentar tão terrível que convence aquela situação, acaba desvirtuando a atenção daquela pessoa. Terceiro, são de boa aparência, na média, são de boa aparência. Quarto, eles se vestem bem. É interessante isso. São bem sociáveis. Tão grupos sociais, almoça aqui, janta ali e tal. Pá. São prestativos. Tipo assim, gabinete pastoral. Pois é, pastor. Essa moça que eu arrumei, ela fazia coisa que a minha esposa não fazia. O outro também fala, a outra é porque ele também fazia coisa que... Característica de hipnose edêmica. Porque quem ama tem paciência até que o outro faça. Quem ama espera. Quem ama ora. Quem ama investe. Quem ama não tem essa balela porque não fazia, quem faz. Isso é falta de caráter. A hipnose edêmica não tem pressa. Eles trabalham exatamente nesses campos que eu estou falando aqui. São pessoas que são persuasivas, elas convencem. Elas têm uma boa aparência, chega legal, assim, entrete e tal. E a pessoa olha naquela pessoa e vê, puxa, tudo que eu queria está aqui. E está mesmo, inferno, a perdição, problema, está tudo ali naquele pacote. O pecado abre os olhos da alma. Ao pecar... Qual foi a árvore que ela comeu? O fruto de qual árvore que ela comeu, irmão? Qual foi? Você lembra? Do bem? Exatamente. Até então, Eva não sabia o que era o pecado. Quando ela come da fruta, ela abre os olhos da alma, porque ela comeu justamente a fruta do conhecimento do bem e do mal. Agora vai ter malícia. Agora vai ter desconfiança. Agora vai ser uma vida de observação, de cuidado, porque antes não tinha, porque era inocência. Mas agora que o diabo se aproximou, a coisa aconteceu. E como é que vai fazer? Irmão, isso aqui se aplica para muitas áreas da vida. Não é só, muitas áreas da vida. Agora começa a ter mais consciência. Mas eu pergunto, por que não teve isso antes? Aí eu volto no começo da mensagem. Porque a gente avisa, as pessoas não querem ouvir. Depois acontece, vem chorando, não dá mais tempo. Aí é o problema, porque vai ser o Jacó mancando. O Jacó passou aquela fase com Deus lá. Deus teve que tocar. Mudou o nome dele de suplantador para Israel que vence com Deus. O príncipe que luta com o Senhor. Mas agora ele vinha mancando. Estava com novo nome. Foi perdoado por Deus. Deus perdoou a sua enganação. Mas agora é o Jacó mancando. Deus usa também quem manca. Mas seria bom não ter mancado. O que me conforta é o amor de Deus. Que usa Jacó que manca. O pecado gera tristeza. A tristeza vai gerar arrependimento. E Deus queira que o arrependimento gere mudança.
E a mudança estabelece o perdão. O plano original de Deus era a inocência no ministério. Era a inocência no casamento. A inocência na empresa. Quando eu falo inocência, irmãos, eu não estou falando de ignorância. Eu não estou falando de pessoas... Eu estou falando de inocência no sentido puro da palavra. Era este o plano de Deus para a nossa vida. Aí aconteceu. Se aproximou persuasivamente o diabo, a serpente enganadora, colocando dúvidas, levando o cônjuge para o outro lado, caiu no laço. E agora? Os olhos da alma. Deus é tão maravilhoso. A palavra Yetzer no hebraico, significa inclinação. Deus aplicou essa palavra para poder dar ao homem a oportunidade de ele voltar e se arrepender. Quando o pecado vem o pacote da tristeza, que acompanha o pecado. E nesse momento, acontece o arrependimento. Há feridas que são muito profundas no casamento. E você olha e às vezes acha que não vai ter condição de se curar. E você fala, meu Deus, será que há cura para isso? Eu quero adiantar a você uma coisa. O pecado não é tão grande que possa suplantar o poder de Deus. Aleluia. Há um poder que eu não sei explicar. Que ele vem, que ele chega, ele cura, restaura, levanta, renova, dá uma nova dinâmica, nova perspectiva, abençoa, dá graça. Esse é algo que só Deus pode realizar num momento como esse. O meu apelo hoje, eu não vou nem chamar você à frente, que a nossa igreja está pequena. Aliás, está pequena o templo, né? Glória a Deus por isso. Aleluia. Mas eu queria fazer 2 orações nesse final agora, pela sua vida. A primeira para aqueles que estão na fase da inocência. Que Deus continue conservando assim. Essa mensagem está sendo filmada. Eu fiz propósito para deixar o arquivo aqui na igreja, para reproduzir para as pessoas. De graça, para pegar à vontade lá, não tem problema nenhum. Porque essa mensagem é um aviso muito grande. Se você está na fase da inocência, glória a Deus, mantenha-se aí. Não abra mão por nada. E a aproximação de alguma coisa das características que eu coloquei aqui, você corra sem olhar para trás. Mas pastor, felizmente aconteceu algo terrível na minha vida financeira, na empresa, no casamento, a hipnose endêmica me pegou, o diabo usou pessoas, se aproximaram de mim, me colocou dúvida em algumas verdades, me colocou contra as pessoas, contra o meu cônjuge, me ofereceu coisas que não tinha para me cair, sabe, foi terrível. Eu tenho uma cura para você nesta noite. Eu tenho um perdão de Deus, que é acima de todas as coisas. Deixa eu falar uma coisa aqui para encerrar. Quando Pedro chegou a Jesus e disse assim, Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Qual foi a resposta de Jesus? Aí você acha que é 490, não é? Não é 490. A ideia que ele deu 70 vezes 7 está ligado. Ele estava falando de DNA humano e ninguém entendeu. O nosso DNA, ele tem uma fita, é como uma fita. Essa é uma fita mesmo. Ela mede 1,70 m, mas como nós temos mais de 300 bilhões de células, então ela é infinitamente grande demais. E segundo algumas medições científicas, essa fita do DNA humano, ela pode ir ao Sol 7 vezes e voltar. Olha que interessante isso. Agora veja, o Sol como um protótipo, não que seja Deus, não, é que a gente não é panteísta, mas um protótipo de Deus, o Sol maior, nós somos aqui a Terra, então é o amor de Deus indo e voltando. Quando Jesus fala assim que tem que perdoar 70 vezes 7, ele está dando uma ideia de DNA. Ele está dizendo o seguinte, eu estou provendo um perdão que garante o tamanho de todos os pecados contidos em cada DNA. O meu amor é tão grande que ele é 70 vezes 7, assim como, aleluia, o DNA vai 7 vezes ao Sol e volta numa ideia científica. Agora presta atenção, o DNA são fitas que ele armazena informações da sua vivência. O DNA, na verdade, é um código genético, irmãos, que ele é a composição básica da vida. Ele identifica 2 coisas. Primeiro, as suas qualidades, as suas características, como cor da pele, cor dos olhos, saliva, pele, tudo isso aí. E também ele é um produtor de proteínas. Você é fruto de 23 cromossomos do seu pai e 23 cromossomos da sua mãe. Portanto, culpe a eles. Se você não gostou do resultado. Então, você é resultado desses 2 aí, e ligados a vocês